Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Robson Lucas e o meu objetivo aqui é falar da Palavra de Deus para você. Vem comigo! O que a Bíblia diz sobre pandemia? Será que a pandemia já é um sinal do fim dos tempos? Fique comigo até o final desse vídeo que nós vamos aprender juntos sobre a Palavra de Deus, o que isto significa para nós, o tempo que estamos vivendo hoje. Antes de continuarmos, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que você dê o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Isso é uma forma de vocês nos ajudarem a crescer mais. Cada vez que você dá um like a um vídeo novo, você automaticamente nos ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é um conteúdo relevante e ele sairá distribuindo aí para as pessoas, assim como eu e você precisa de uma palavra de fé, de esperança, principalmente nos dias de hoje. O que a Bíblia diz sobre pandemia? Será que de fato estamos chegando nos finais dos tempos? Vamos entender juntos? Nós estamos vivendo em um período de caos, onde pandemias têm aparecido como o Ebola, agora o novo coronavírus, e tem tirado nossa paz. Muitas pessoas têm se perguntado por que Deus permite ou até mesmo causa esse tipo de angústia. Será que de fato também estamos chegando nos finais dos tempos? A Bíblia, particularmente o Antigo Testamento, descrevem em várias ocasiões em que Deus usa pragas, usa tribulações em cima do povo e até mesmo dos seus inimigos também. Como, por exemplo, ele usou as 10 pragas em cima do povo do Egito, na época em que Moisés foi usado por ele para libertar o povo ali da escravidão. Ele usava essas pragas ali em cima de Faraó, para que o povo pudesse ser liberto do Egito, e ao mesmo tempo também que ele usava essas pragas, ele poupava o povo hebreu. Isso demonstra o quê? Demonstra que Deus, ele sempre teve o controle de tudo. O firme fundamento da terra está sobre as suas mãos. Você quer ver outro exemplo? Depois que Deus deu os 10 mandamentos ali na tábua para Moisés, Deus alertou ao povo sobre o que a desobediência podia causar. Deus ordenou que o povo obedecesse, ou poderia sofrer consequências, tipo como o Ebola. Veja só o que a palavra do Senhor diz. O Senhor os ferirá com fraqueza, febre e inflamação, e isto os perseguirá até que vocês pereçam. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 22. Disse até que eles pereçam, até que eles morram. Por que Deus faria isso com as pessoas? Deus os alertou sobre a desobediência. E todas as vezes que você desobedece, há grandes consequências. O pecado, ele traz consequências posteriores. Estes são apenas alguns dos exemplos em que Deus usou pragas e doenças em cima das pessoas. Ah, Robson, mas você está colocando Deus como um malvado. Você está colocando Deus como um cruel. Mas na realidade não. Se você parar para pensar, Deus está fazendo isso porque Ele ama, porque Ele é Pai. Assim como um bom pai, Ele corrige os seus filhos. Mas como, Robson, vai levar o povo ao sofrimento? Como pode isso? Às vezes é muito difícil de imaginar como um Deus, que a própria Bíblia diz que Deus é amor, que Deus é um Deus amoroso, é um papai, é o Abba, que na nossa linguagem quer dizer papaizinho, carinhosamente falando, é um pai que cuida do seu filho. Como pode Deus fazer isso? Deus sempre fez essas coisas, sempre para que houvesse o quê? Restauração do seu povo, sempre para que houvesse arrependimento do seu povo. Em 2 Crônicas, o capítulo 7, o versículo 13 e 14, Deus disse a Salomão da seguinte forma: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva,
ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ou se enviar a pandemia entre o meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui vemos Deus usando o quê? Desastre para atrair o quê? O povo para si mesmo. Deus usa certas ocasiões para trazer o povo para perto dele, porque nós somos, pessoal, desobedientes. Nós somos. Paulo já dizia, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas como isso explica? Nós estamos vindo de uma natureza adâmica, de uma natureza pecaminosa, da carne, de uma natureza que ama pecar. Já no Novo Testamento, Jesus andou fazendo todo tipo de cura. Jesus curava todo tipo de peste, enfermidade que acontecia no meio do povo. Jesus eliminou até mesmo pragas em lugares que ele visitava. Assim como Deus usou pragas e outras coisas para demonstrar o seu poder, Jesus curou, Jesus eliminou pragas, assim também para demonstrar que é o Filho de Deus. Mas Robson, o que tem a ver a pandemia com os finais dos tempos? Por que o povo fala, muitos profetas dizem que já é chegado o fim dos tempos por conta da pandemia desse tal coronavírus? Eu vou te mostrar na palavra da onde o povo tem tirado essas ideias e ligado coisas que, na minha opinião, no que a Bíblia diz e no que a Bíblia ensina, ainda não estamos chegando no final dos tempos. Até mesmo porque hoje, dia 27, estou gravando exatamente no horário das 17h47, a igreja ainda não foi arrebatada. Então significa que ainda não é o princípio das dores. Vocês estão entendendo? Vamos à palavra do Senhor para a gente compreender melhor ainda. Em Mateus, o capítulo 24, a partir do verso 4, diz assim, ó, Jesus respondeu, não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Presta atenção. Versículo 7. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo, presta atenção, o começo das dores de parto. Você pegou que Jesus está dizendo que ainda será o começo de tudo, que ainda nós não estamos no fim? Lucas capítulo 21, o versículo 9 diz assim, e quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram. E continuou dizendo, uma nação guerreará contra a outra, um reino contra o outro, haverá grandes terremotos, fomes e pandemias em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes nos céus, e grandes sinais nos céus. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Em certo sentido, temos estado nos últimos dias já por séculos. Pedro refere-se ao tempo em que ele estava vivendo como o fim dos tempos. E Paulo fala da igreja como aqueles sobre quem os fins dos séculos têm chegado. É nesta dispensação que a palavra veio, nossa salvação foi assegurada e o Espírito foi derramado. Estamos vivendo na era final antes de Deus julgar o mundo. Presta atenção, pessoal. Geralmente, quando as pessoas falam dos últimos dias ou dos tempos finais, estão se referindo à tribulação, a um período bem antes. Quando ocorrem eventos apocalípticos descritos no livro de Apocalipse, a tribulação já começou? Fica a pergunta. No momento da gravação desse vídeo, como eu falei para vocês, não, pois a igreja não foi arrebatada. E a tribulação
ainda não começou. Nós já aprendemos isso lá em Mateus, no capítulo 24. Estamos vivendo nos dias imediatamente anteriores ao arrebatamento e à tribulação? Possivelmente. A Bíblia profetiza muitos eventos que ocorrerão no fim dos tempos. Esses eventos podem ser categorizados como naturais, espirituais, sociológicos, tecnológicos e principalmente políticos. Embora talvez não possamos ver os eventos acontecendo diretamente, podemos ver os seus percussores. Assim como pequenos tremores geralmente precedem um maior terremoto, o mundo de hoje pode estar mostrando pequenos choques do que ainda vem pela frente. Pode ter certeza disso, meu irmão. Em Lucas, como já frisamos, o capítulo 21, versículo 11, enumera alguns sinais naturais que ocorrerão antes da segunda vinda de Jesus. Haverá terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Olha o que a palavra diz, haverá epidemias, é o que estamos passando por hoje. Coisas espantosas e também sinais dos céus. Pegou isso, amados? Claro que esse mundo caído, nós temos visto muitos terremotos e outros desastres. Por quê? Porque é a forma como já estamos vivendo. A profecia de Jesus é que esses eventos vai ficar mais fortes, se intensificarão à medida em que o fim se aproxima. Só para você ter uma ideia, em 13 anos, entre 1991 e 2004, só nos Estados Unidos ocorreram 5 de seus furacões mais terríveis da história, 3 de seus 4 maiores enxames de tornados na história e 9 dos seus 10 maiores desastres conforme determinado pela FEMA. Nos últimos anos, vimos o furacão Sandy, que alguns chamam de tempestade perfeita. Quanto a grandes sinais do céu, em 2013, quem se lembra? O meteoro Chelyabinsk, que explodiu sobre a Rússia e emitiu uma onda de choque poderosa que chegou a ferir, na época, cerca de 1.500 pessoas. Todos esses eventos, pessoal, pode ter sido um aquecimento ao final dos tempos. O que a Bíblia chama de princípio das dores, o que a Bíblia relata sobre o princípio do parto, como Jesus chamou em Mateus, no capítulo 24, versículo 8. A Bíblia lista os sinais espirituais positivos e também negativos. Só para você ter uma ideia, em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo do 3 ao 4, descobrimos que muitas pessoas seguirão a falsos mestres. Vemos agora, e não é de hoje, um aumento nas seitas, heresias acontecendo para todo lado, decepção, ocultismo, com muitos escolhendo seguir a nova era ou religiões pagãs. Mas temos também profecia do lado positivo, como nós podemos ver em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, em que o profeta ali profetiza que haverá uma grande efusão do Espírito Santo. A profecia de Joel, nós entendemos que já foi cumprida no dia de Pentecoste, lá em Atos 2, o capítulo 16. E pode ter certeza que ainda estamos vendo esses efeitos desse derramamento e avivamento e movimentos cristãos liderados pelo Espírito Santo. Junto com os sinais nos reinos naturais e espirituais, há também sinais na sociedade. Você já prestou atenção como a imoralidade desenfreada na sociedade de hoje é um sintoma da rebelião da humanidade contra Deus? Até mesmo Sodoma e Gomorra, eu acredito que seja mais leve do que vem acontecendo hoje. O aborto, a homossexualidade, o abuso de drogas e o abuso de crianças são prova de que os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Vivemos agora numa sociedade hedonista e materialista, onde as pessoas pensam em si mesmas. Todas estas coisas e muito mais podem ser vistas ao nosso redor todos os dias. Todos os dias, em meio à sociedade, você percebe que há entre nós tudo isso que está acontecendo. O cumprimento de algumas profecias dos últimos tempos parecia impossível até o advento da tecnologia moderna. Alguns dos julgamentos em Apocalipse são mais facilmente imaginados em uma era nuclear. Em Apocalipse 13, o anticristo controlará o comércio e vai forçar as pessoas a tomar a marca da besta. E dados os avanços de hoje em tecnologia de chip e de computador, as ferramentas que a besta usará podem muito bem já estar aqui no meio de nós
e nós ainda não percebemos. Nós temos que estar atentos à palavra de Deus, nós temos que estar ligados ao Espírito Santo, nós temos que buscar sabedoria ao Senhor. E como que eu tenho, Robson, sabedoria? É só pedir. A Bíblia me ensina que eu adquiro sabedoria pedindo ao meu bom Pai, ao meu Deus. Para quê? Para que nós não possamos ser enganados. Eu sempre bato na tecla, leia a Bíblia para você não ser enganado. Busque conhecimento para você não ser enganado. Em Oséias, o Senhor já falava, o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo está morrendo por falta de conhecimento. E há sinais políticos também já acontecendo para os adventos do fim. A restauração de Israel em sua terra em 1948 é a mais impressionante profecia cumprida, o que prova que as coisas estão se ajeitando para os tempos finais. Na virada do século XX, ninguém teria sonhado que Israel estaria de volta em sua terra, muito menos ocupando Jerusalém. Estes são apenas alguns dos sinais de que estamos nos movendo em direção ao fim da era. Deus nos deu essas profecias porque não quer que ninguém pereça e sempre dá amplo aviso antes de derramar sua ira. Estamos vivendo no fim dos tempos? Será? O arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento. O dia do juízo está chegando e Deus lidará com o pecado neste mundo. A era da graça durará até então. João capítulo 3, o versículo 36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se manter rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqueles que não creem em Jesus Cristo como seu Salvador permanecerão sobre a ira do Senhor. A boa notícia é que não é tarde demais para escolher estar em uma vida eterna com o Senhor. Tudo que é necessário é pela fé aceitar o dom gratuito da salvação. Talvez isso pode ser um assunto pesado e pode ter certeza que vai gerar muita polêmica. E pode ter certeza que tem gerado já muita polêmica. E ainda vai gerar mais ainda. Mas é fato, é verdade. Mas de uma coisa eu tenho certeza: enquanto há fôlego de vida, há esperança. Obrigado por estar comigo até o final desse vídeo. E pode ter certeza que 1 de João 4,4 diz assim, maior é o que está em mim do que tudo que rodeia este mundo. Creia nisso e você terá sucesso até a eternidade. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo.